We need Greenland for national security and even international security. We are going to do something on Greenland, whether they like it or not. We need Greenland. President Trump just said the United States needs Greenland and that anything less than total control is unacceptable. Right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not. Após os recentes acontecimentos na Venezuela, quase ninguém descarta as declarações de Trump sobre a Groenlândia como mais um de seus desabafos excêntricos. Atualmente, há cerca de 200 soldados americanos na capital da ilha, Nuuk, uma presença impressionante para um território de apenas 57 mil habitantes. A diplomacia não conseguiu dar frutos, e Trump sugere cada vez mais a ideia de assumir o controle por qualquer meio necessário. Oficialmente, é chamado de exercício militar. Mas quando tropas da França, Alemanha, Reino Unido, Noruega, Suécia e Holanda aparecem após os americanos, fica claro que isso é mais que um treino de rotina. O impulso para tornar a Groenlândia americana não é novidade. Washington tentou comprar a ilha da Dinamarca pela primeira vez em 1867. Esse acordo fracassou, assim como outra tentativa em 1946. Mas em 2019, Donald Trump reviveu o velho sonho e, como seus antecessores, recebeu um sonoro não. Sem aceitar um não como resposta, em seu segundo mandato, ele elevou drasticamente a aposta. Se ele falhar agora, marcaria uma grande derrota na política externa. Ele foi longe demais, repetindo frequentemente que a Groenlândia será americana. E se os Ibusar e o Aura tivessem realmente fechado o acordo há 160 anos, não é tão difícil imaginar. Na verdade, em 1867, o mesmo ano em que as negociações da Groenlândia falharam, a América fez outra compra histórica, comprou o Alasca da Rússia. Para entender o atual impasse sobre a Groenlândia, revisitaremos os eventos de 160 anos atrás e veremos como os Ibusar e o Aura compraram o Alasca, e por que esse acordo segue sendo um dos mais incomuns e bem-sucedidos da história. Pessoal, o que vocês diriam se eu contasse que a América tem ilhas que quase foram da Rússia, que a bandeira russa foi realmente plantada lá, e que essas ilhas não têm nada a ver com o Alasca, que vocês já devem saber que foi território russo? E se eu também dissesse que, além do Alasca, a Rússia tinha um pedaço de terra na Califórnia e que as ilhas, onde a bandeira russa foi plantada, não são apenas rochas desabitadas? Acredite ou não, estou falando das Ilhas Havaianas. Aqui você pode ver a América e, olhando para o sudoeste, verá as Ilhas Havaianas. Elas são, de fato, o Kinguer do estado dos Estados Unidos da América de um total de 50. Caso alguém não saiba, não existem 52 ou 51 estados nos Ibersemuaia, são exatamente 50. E o simples fato de o Havaí ser o estado número 50 significa que foi o último território a se tornar parte dos Estados Unidos, e isso aconteceu há apenas 67 anos, em 1959. Mas houve um tempo em que o Havaí poderia ter se tornado colônia russa. Sério, se a história tivesse tomado outro rumo, o Império Russo poderia ter seus navios de guerra e uma presença militar no Havaí. Acontece que o Império Russo, na época, decidiu abrir mão dessa oportunidade e voluntariamente desistiu de sua reivindicação sobre esses territórios. Sério, eles simplesmente abandonaram um bom pedaço de terra localizado numa zona estratégica super importante, bem ao lado do continente americano. A Rússia desistiu dessa oportunidade, sabendo exatamente o que fazia, e essa decisão foi ditada por duas considerações muito importantes. Uma delas era que a ideia de quanto mais território, melhor, só funciona até certo ponto. Quando você já tem tanta terra e tanta gente vivendo nela em pobreza e miséria, faz mais sentido tentar melhorar a qualidade de vida no território que já possui. E a segunda coisa é que ser amigo de outros países é, no final, muito mais vantajoso do que ser inimigo deles. Este é o episódio de hoje do meu novo projeto histórico sobre como o Império Russo abriu mão de seus territórios americanos e realmente tomou a decisão certa. Na costa oeste dos Eleceua, cerca de 500 milhas ao norte de Los Angeles e 400 milhas ao sul da fronteira canadense, há um lugar onde você encontra uma mudança dramática de cenário. Em certo ponto, em vez de rodovias e placas do McDonald's, você vê uma autêntica fortaleza russa antiga feita de madeira que te faz lembrar a Rússia do século XVIII. É um verdadeiro assentamento russo antigo com casas de madeira e tudo mais. O que isso está fazendo aqui? Vamos descobrir. Para começar, voltemos ao meio do século XVII, quando a era das descobertas ainda não havia terminado. Naquela época, as principais superpotências do mundo eram as nações da Europa. Eles conquistaram
exploraram e reivindicaram terras no exterior com base no princípio de quem chega primeiro. E aliás, foi exatamente assim que a Rússia obteve o Alasca também. O primeiro a chegar ao Alasca foi o explorador cossaco Semyon Desnev, e após sua descoberta, o Império Russo começou a explorar o novo território. O que havia lá que a Rússia queria? Ela queria as peles valiosas. Nos séculos 17 e 18, o comércio de peles era praticamente o que o comércio de petróleo é hoje, só que em vez de perfurar poços, bastava caçar. As peles eram incrivelmente caras, e as pessoas faziam fortunas enormes comercializando-as. Zibelinas, raposas e castores eram caçados tão intensamente que em certo ponto quase não existiam mais na Sibéria, enquanto o Alasca estava cheio deles. Também havia alguns animais novos por lá. Olhem essas carinhas fofas, são chamadas de lontras marinhas. As lontras marinhas têm a pelagem mais densa do mundo, pelo menos 100.000 pelos por centímetro quadrado. No início do século XIX, suas peles eram chamadas de ouro macio. Uma única pele de lontra marinha era trocada por 300 rublos. Para comparação, 300 rublos era o salário anual de um trabalhador no processamento de peles no Alasca. Caçadores russos começaram a caçar lontras marinhas ativamente, avançando pelo Alasca até descobrirem que, além de animais com peles valiosas, havia pessoas vivendo lá, a população indígena da América, como índios americanos, aleutas e outros. No início, os caçadores ficaram ousados demais e começaram a tomar os territórios de forma agressiva. Naturalmente, os moradores locais não ficaram nada satisfeitos com isso. Os conflitos eclodiram. Os locais eram pouquíssimos, mas estavam armados e bem treinados. Os locais queimaram alguns assentamentos russos, enquanto os russos mataram muitos nativos. Com o tempo, ambos os lados conseguiram negociar a paz, e a caça continuou. Um fato importante: embora o Alasca fosse russo, não era uma região como as outras do Império Russo. Não como Moscou ou São Petersburgo ou Novgorod. Não, o Alasca era mais como uma colônia ultramarina administrada de longe, do continente, especificamente de São Petersburgo, que era a capital do Império Russo na época. Para ajudar o governo a administrar o Alasca, foi criada uma entidade chamada, bem claramente, Companhia Russo-Americana. Era uma parceria público-privada. Em termos comerciais atuais, algo como as corporações russas Rosneft ou Gazprom. E de forma semelhante, a companhia russo-americana que administrava o Alasca também lidava com o petróleo daquela época. Era o comércio de peles. Havia apenas uma grande diferença. A empresa que operava no Alasca tinha seu próprio exército e bandeira, e a capital foi nomeada de forma típica do Novo Mundo, Nova Arcanjo. Era uma fortaleza com a bandeira do Império Russo hasteada sobre ela. Hoje, a capital do Alasca fica no mesmo local, só que se chama Sitka, e naturalmente pertence aos Emoiwa. Aliás, se você olhar o mapa dessa área, ainda verá alguns nomes russos bem engraçados nele. Por exemplo, Colinas Samovar, algumas colinas que provavelmente pareciam um samovar. Depois, Porto Alexander e Ilha Mokhnati, que significa, em tradução aproximada, Ilha Peluda. O Alasca é, de longe, o maior estado dos Niekasiowa, com uma área de 675.384 milhas quadradas. Isso representa 18% de todo o território do país. Por território, o Alasca é tão grande quanto 19 outros estados americanos juntos, incluindo Nova York, Flórida, Oklahoma, Indiana e Pensilvânia. Agora você consegue imaginar quantos americanos vivem nesse estado enorme? Pouco mais de 700 mil. É um dos estados menos populosos do Zequemeira, mas você provavelmente não vai adivinhar quantos russos viviam no Alasca há 200 anos. Apenas um pouquinho mais que uma mão cheia. Mesmo nos períodos mais movimentados, a população russa no Alasca não passou de 2.000 pessoas. Isso é uma pessoa para cada 328 milhas quadradas. Para colocar isso em perspectiva, é como se houvesse apenas um único morador em toda a cidade de San Diego. Não havia programa oficial de reassentamento no Alasca, mas todo ano cerca de 5 navios partiam da Rússia para lá com tripulações a bordo. Às vezes, uma tripulação tinha cerca de 40 pessoas, às vezes 70, às vezes até 100. Todas essas pessoas vinham principalmente da Sibéria, foram recrutados para trabalho pesado, então você acertaria ao supor que a maioria tinha um passado bem duvidoso. Em vez de contratar caçadores de peles e caçadores oficiais, Shelekov, um dos diretores da companhia russo-americana, encheu o navio com criminosos exilados que conseguiu fazendo um acordo com o governador da Sibéria. Ambos os lados ficaram satisfeitos com o acordo. O governador se livrou de um grupo de condenados inúteis e perigosos, enquanto Shelekov conseguiu mão de obra. Os russos levaram um estoque de vodka, sua bebida alcoólica favorita, para a América. E claro, a bebedeira começou assim que eles partiram. Chegou a um nível tão absurdo que em certo momento os capitães decidiram implementar a lei seca, mas a tripulação simplesmente se rebelou. Que lei seca? Vocês enlouqueceram? Proibir vodka? Os capitães então decidiram não proibir totalmente, mas limitar o consumo. E você não vai acreditar no limite negociado. Absolutamente surreal. Uma garrafa de vodka por pessoa por dia.
Um baita limite, não é? Isso significa que alguém poderia ficar bêbado todos os dias. A América Russa era governada por um homem chamado Alexander Baranov. E adivinha como ele conseguiu se entender com os nativos? Ele construiu igrejas para eles. É sério, parece quase exatamente como as coisas funcionam hoje. Ele pediu que enviassem alguns padres de São Petersburgo. Eles chegaram e começaram a batizar os nativos. E sabe o quê? A nova fé se enraizou tão profundamente na comunidade local que, até hoje, existem cristãos ortodoxos entre a população indígena do Alasca. Os homens que chegavam precisavam de mulheres, mas as moças locais eram vistas e usadas apenas como ajudantes domésticas. Elas tinham que cozinhar, colher frutas e cogumelos para toda a comunidade e costurar roupas para os homens. Mas se algum dos recém-chegados se casasse com uma moça local, a situação dela mudava completamente. Para começar, ela ficava livre de todo o trabalho comunitário. Ela se mudava para a casa do marido e ganhava alguns direitos. Quanto às crianças nascidas nessas famílias mistas, eram reconhecidas como cidadãs do Império Russo. Eram enviadas para escolas em São Petersburgo ou outras cidades da Rússia, com a condição de que, ao se formarem, voltassem para desenvolver o Alasca em benefício do Império Russo. Então, as relações com os locais foram mais ou menos resolvidas. Tudo bem, mas esse não foi o único fator nesta história. A Rússia não era o único estado de olho no Alasca. A Grã-Bretanha também tinha grande interesse e, na época, era a maior superpotência mundial. E, naturalmente, o Alasca interessava particularmente à América ou, mais especificamente, aos recém-surgidos Estados Unidos. Era uma nação jovem, em rápido crescimento, que também estava ansiosa para se expandir pelo continente. Então, naquela época, os Estados Unidos se pareciam com isso. Consistia em 24 estados, todos localizados na costa leste. Os territórios no sul e oeste, que hoje são conhecidos como territórios do Secemasisquewa, pertenciam primeiro à Espanha, depois ao México. No norte, a Grã-Bretanha estava dando as ordens. E bem ali estava a Rússia se estabelecendo no Alasca. Como resultado, o continente era basicamente o que se chama de um ponto quente geopolítico. E para a Rússia, manter uma conexão entre o Alasca e São Petersburgo era incrivelmente difícil. Isso foi crucial porque o território do Império Russo já era vasto, absolutamente colossal. Na época, as pessoas viajavam em carroças, por isso, as estimativas de tempo eram insanas. Sabe quanto tempo levaria para ir de São Petersburgo até o Alasca? Temos uma resposta detalhada, uma citação das anotações do almirante Krusenstern. Na primavera, começaríamos a jornada de carruagem para o leste e trocávamos de cavalo a cada 60 milhas. Em junho, cruzávamos o Volga, em julho, os Montes Urais. Em agosto, chegaríamos às margens do rio Oby. Atravessaríamos o Oby, depois o Yenisei, e chegaríamos a Irkutsk com a primeira neve. Lá, esperávamos o inverno de verdade chegar. Continuaríamos viajando de trenó e seguiríamos pelo leito congelado do rio Lena até Yakutsk. Chegaríamos a Yakutsk em janeiro e ficaríamos lá até a primavera, pois viajar pela taiga no inverno é impossível. Na primavera há muita lama e enchentes, e viajar também está fora de questão. Então tínhamos que esperar até junho para viajar com renas pela floresta. Em agosto chegaríamos a Okhotsk. Lá embarcaríamos em veleiros, cruzaríamos o mar de Okhotsk e chegaríamos a Kamchatka em setembro. Teríamos que passar o inverno em Kamchatka, e só no verão seguinte finalmente zarparíamos pelo mar de Bering para chegar à América. Basicamente, uma viagem de ida levava 2 anos, e todos os suprimentos demoravam o mesmo tempo para chegar ao Alasca, já que nada crescia lá. O único tipo de alimento que o Alasca tinha em abundância era peixe, mas grãos não cresciam lá, e vegetais, como pepinos e repolhos, cresciam mal. Não havia carne suficiente, e, em média, a dieta diária de uma pessoa local incluía apenas 0,15 libras de carne, e nada disso era gratuito. Não havia refeições subsidiadas pelo Estado no Alasca. Os preços dos alimentos na América Russa eram astronômicos. Um frango, obviamente importado, custaria de 5 a 6 rublos. Enquanto isso, um trabalhador que processava peles ganhava apenas 30 rublos por mês. Isso é um sexto do salário mensal inteiro de um trabalhador. Além disso, toda a comida chegava úmida ou podre. Dá para imaginar algum alimento que sobreviveria a uma viagem de 2 anos? Não existe isso. Então os russos no Alasca não tinham grãos nem farinha para fazer pão. Eles tinham que fazer alguma coisa. Decidiram navegar ao sul pela costa buscando terra arável e encontraram na Califórnia a uns 1.200 quilômetros. É bem longe. No melhor caso, é uma viagem de 1 ou 2 semanas por mar. Acontece que, ao mesmo tempo, muito longe, do outro lado do Império Russo, uma guerra estava em pleno vapor. Era o ano de 1812 das Guerras Napoleônicas, quando Napoleão invadiu a Rússia e chegou a Moscou.
Ele literalmente entrou no Kremlin. Moscou não era a capital do império na época, mas ainda era muito importante. Então uma guerra devastava o continente que acabou custando 500 mil de vidas à Rússia. Essa era uma realidade, e havia outra completamente diferente na América Russa, onde navios iam à Califórnia cultivar plantações. Como universos paralelos, um tem Napoleão, o outro cultiva vegetais. Os russos fundaram um assentamento à beira de um rio que chamaram de Slavianka, que significa rio eslavo ou russo. Por isso, o nome Russian River ainda está marcado em todos os mapas americanos. O local escolhido fica, na verdade, a poucos passos da atual São Francisco, apenas 80 quilômetros de distância. O assentamento era chamado de Forte Ross, ou Forte Russo. É cercado por uma enorme cerca de quase 4 metros de altura, feita de troncos inteiros com pouco menos de 30 centímetros de espessura. Há torres de vigia nos cantos e 12 canhões montados para defender o forte. Veja só essas cabanas sólidas de troncos com telhados pesados, feitas para aguentar montanhas de neve. Assim construíam na Sibéria, e assim fizeram na Califórnia, onde neva talvez uma vez a cada 40 anos, com temperatura média de 10 degrees C em janeiro. Os colonos russos construíram seu forte na costa oeste americana com a permissão dos povos indígenas. Eles não conquistaram o território nem o compraram no sentido tradicional. Em vez disso, segundo a lenda, trocaram por 3 cobertores, 3 calças, 2 machados, 3 enxadas e vários colares de contas. Os russos se estabeleceram na Califórnia, mas descobriram um pedaço de terra ainda melhor não muito longe, o Havaí. Bem, não exatamente perto do continente, mas o fato é que não havia presença britânica ou espanhola lá. Então, o Havaí não estava colonizado, só os nativos. Era só chegar e colonizar. Mas, na verdade, não foi tão fácil quanto parecia, porque os havaianos se mostraram uma força formidável. Eles eram muito temperamentais e seguiam um conjunto de regras muito rígido. Tinham suas próprias leis, e você provavelmente já ouviu falar desse explorador, James Cook. Ele encontrou seu fim ali mesmo no Havaí, quer dizer, viajou o mundo inteiro e foi lá que foi morto. Ele não foi comido, como alguns pensam, mas teve uma morte brutal. Além disso, havia uma luta pelo poder contínua entre os locais no Havaí. 2 reis lutavam pelo poder e um deles queria trazer todo o Havaí sob seu controle. E para ganhar vantagem, pediu apoio aos russos. Veja, os russos já tinham chegado às ilhas do Havaí naquela época e até plantaram a bandeira russa em uma delas. Para terminar o serviço, digamos assim, eles só precisavam de 2 navios enviados de São Petersburgo. Seria isso. Missão cumprida, acordo fechado. Todas as ilhas do Havaí estavam a um passo de se tornarem russas. Mas São Petersburgo disse não. Sabendo bem o que fazia, o imperador Alexandre I renunciou à sua reivindicação sobre as Ilhas do Paraíso, que poderiam garantir uma posição estratégica importante. E então vários eventos importantes aconteceram na Rússia continental, diversas guerras, a morte de Alexandre I e a Revolta Dezembrista de 1925. Isso foi importante porque muitos dos dezembristas estavam liderando o desenvolvimento do Alasca. Quando a revolta foi esmagada e o imperador Nicolau I assumiu o trono, ele claramente não queria conspiradores comandando a América Russa. Então, os substituiu por burocratas leais que tinham muito menos interesse em desenvolver o Alasca. O Império Russo não desistiu do Alasca de imediato. Primeiro, perdeu Fort Ross, na Califórnia, para os Seminole, que naquele momento venciam a guerra por essas terras contra o México. E então restava uma grande questão: o que fazer com o Alasca? Naquela época, o valor do Alasca disparou devido aos depósitos de ouro recém-descobertos. A corrida do ouro começou a atrair caçadores de fortuna do mundo todo, buscando ouro fácil e praticamente gratuito para minerar. E as autoridades russas entendiam que, muito em breve, soldados americanos apareceriam para proteger aquelas minas de ouro. O imperador ouviu de seus conselheiros: talvez esqueça o Alasca e foque no desenvolvimento do extremo oriente russo, no mínimo, é mais fácil manter e defender em caso de ataque. E é muito mais fácil enviar comida para lá. São Petersburgo iniciou negociações com Washington, mas então a Guerra Civil Americana estourou, e a Rússia também entrou em guerra. Então o Alasca teve que esperar. O Império Russo foi derrotado na longa Guerra da Crimeia, que enfraqueceu sua posição geopolítica e esgotou seu tesouro. Buscando preencher um enorme déficit de 45 milhões de rublos, o imperador ordenou ao embaixador russo no ZCOCU retomar as negociações sobre o Alasca. A Rússia pediu 8 milhões de dólares. Os americanos fizeram uma contraproposta de 7. No final, fecharam em 7,2 milhões. Este é o cheque real que os Estados Unidos usaram para pagar pelo Alasca. Assim, o Império Russo vendeu 6% do seu território, cerca de 586.412 milhas quadradas, por 7,2 milhões. Isso equivale a aproximadamente 1 centavo por 500 acres. Foi assim que ocorreu a assinatura do tratado em Washington na primavera de 1867. Meses depois, a bandeira russa foi removida do prédio administrativo na capital da América Russa, Novo Arcanjo.
Os americanos ofereceram aos russos locais a chance de ficar e se tornar cidadãos americanos, mas a maioria preferiu partir. Aliás, o dinheiro da venda do Alasca não afundou no mar, como diz a lenda popular. Também não foi roubado. A Rússia usou quase toda a quantia para comprar equipamentos ferroviários dos Estados Unidos. Poucos sabem hoje que negociar com a América ajudou a Rússia a impulsionar o desenvolvimento da sua rede ferroviária. A ferrovia que liga Moscou a São Petersburgo foi projetada por engenheiros americanos. Os trens também foram construídos por americanos. Na verdade, algumas décadas antes, em 1840, a Rússia encomendou aos Eremealtsevo a construção do navio a vapor Kamchatka como uma nação amiga. Na época, era o maior navio a vapor militar existente. Após a Guerra Civil, navios de guerra russos e americanos fizeram paradas nos portos uns dos outros. Um relato muito entusiasmado da chegada dos navios russos à América foi então visto em jornais locais. Ninguém jamais viu uma expressão tão espontânea e universal de simpatia por alguém. Que o mundo inteiro, observando e se perguntando, entenda o significado das salvas de artilharia dos fortes e navios russos na entrada do porto de Nova York. O imperador russo Alexandre II deu ao seu novo embaixador no Zimarsansewa instruções que acho realmente notáveis. Você deve sempre lembrar que a nação americana é nossa melhor amiga. O Alasca foi vendido há quase 160 anos. Na verdade, isso nem é tão distante assim. São apenas 5 gerações. Não é muito, sinceramente. Mas vendo tudo o que acontece hoje, não dá pra não se perguntar como conseguimos desfazer e estragar tanto do que já havia sido conquistado? Você começa a se questionar. Fizemos algum progresso nesses 160 anos? Porque, sinceramente, tenho uma forte sensação de que estamos voltando para a Idade Média.